Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários. De qual cantinho do Brasil você está me assistindo agora? Eu adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela. Agora, preparem o coração, porque a história de hoje vai mexer com todas as suas emoções. Pega aquele cafezinho, se acomoda aí e vem comigo nessa montanha-russa de emoções que vai te deixar grudado comigo até o último segundo. As luzes de Salvador cintilavam como diamantes espalhados pela costa atlântica. Na torre empresarial oceânica, Gabriel Correia observava a cidade que dominava com a mesma frieza calculista que aplicava em seus negócios. Um copo de uísque escocês de 25 anos girava lentamente entre seus dedos, enquanto seus olhos escuros varreavam o horizonte onde o mar encontrava o céu estrelado. Como CEO da Correia Seguros, Gabriel havia construído um império baseado na previsibilidade, no controle absoluto dos riscos. Contratos milionários, fusões estratégicas e uma agenda meticulosamente planejada eram sua religião. Aos 35 anos, era considerado um dos homens mais poderosos da Bahia, temido nos conselhos administrativos e desejado pelas mulheres da alta sociedade baiana. O amor? Isso era uma variável que ele havia eliminado de sua equação de vida há muito tempo. Vestia um terno Armani azul marinho, cortado sob medida em São Paulo, combinado com uma camisa de seda italiana que abraçava seu corpo atlético como uma segunda pele. No pulso, um Patek Philippe discreto, mas valioso, refletia a luz ambiente. Cada detalhe falava de poder, de um homem que nunca aceitava menos que a perfeição. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Uma inquietação estranha havia se instalado em seu peito, um vazio que nem mesmo os números impressionantes do último trimestre conseguiam preencher. Deixara o escritório sem destino, apenas com a necessidade de escapar do silêncio ensurdecedor de sua cobertura na barra. Foi então que ela apareceu. Júlia Ferraz entrou no bar panorâmico como uma brisa suave que desarruma os papéis de uma mesa organizada. Seus cabelos castanhos ondulados caíam pelos ombros nus, emoldurando um rosto de traços delicados que misturavam a doçura nordestina com uma melancolia quase palpável. O vestido preto simples, claramente não era de grife, mas abraçava suas curvas com uma elegância natural que nenhum estilista conseguiria fabricar. Seus olhos cor-de-mel percorreram o ambiente sofisticado com um misto de admiração e desconforto. Era óbvio que não pertencia àquele mundo de cristais austríacos e vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Mas justamente essa inadequação a tornava irresistível aos olhos de Gabriel. Ele endireitou o corpo na poltrona de couro, a mão parando o movimento circular do uísque. Seus olhos de predador fixaram-se nela com a precisão silenciosa de quem identificou algo fora do padrão, algo que despertava seu interesse de forma perigosa. Júlia se aproximou do bar hesitante, suas mãos tremendo levemente enquanto se acomodava a alguns lugares de distância dele. Não o havia notado ainda, mas Gabriel via tudo. O nervosismo em seus gestos, a forma como olhava para o bartender sem saber o que pedir, o peso invisível que carregava nos ombros delicados. Pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu algo além de calculada indiferença. Curiosidade, desejo de descobrir de que estava fugindo aquela criatura que destoava completamente do ambiente. Levantou-se com a elegância felina que sempre acompanhava seus movimentos. Cada passo em direção a ela era deliberado, magnético, inevitável. As cabeças se viravam em sua direção. Sua presença exigia atenção não porque ele pedia, mas porque emanava comando como um perfume caro. "Você não parece o tipo de mulher que bebe sozinha num lugar como este", disse ele, sua voz grave carregando o sotaque baiano suavizado por anos de educação refinada. Júlia se sobressaltou, virando-se para encará-lo. Quando seus olhos se encontraram, algo se moveu no ar entre eles. Por um momento nenhum dos dois falou. A tensão era palpável, perigosa, carregada de uma eletricidade que fazia os pelos dos braços se arrepiarem. "E você?", ela respondeu suavemente,
a voz carregando o sotaque doce do interior baiano. Não parece o tipo que conversa com desconhecidas. Gabriel sorriu. Não o sorriso calculado que usava em reuniões de negócios, mas algo genuíno, raro. Talvez esta noite seja diferente, murmurou, fazendo um sinal discreto para o bartender. O que está bebendo? Júlia hesitou. Algo leve. Qualquer coisa. Gabriel se inclinou ligeiramente para mais perto, invadindo sutilmente seu espaço pessoal, sem ser invasivo. Deixe-me adivinhar. Você não costuma frequentar lugares como este. Ela balançou a cabeça, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Não é bem o meu ambiente, admitiu. E qual é o seu ambiente? Perguntou ele, apoiando o cotovelo no balcão, criando uma bolha de intimidade ao redor dos dois. Os olhos de Júlia se afastaram dos dele pela primeira vez, olhando para a vista deslumbrante da cidade. Feira de Santana. Bem longe daqui, suspirou. Às vezes você precisa de um lugar diferente para esquecer onde está, ou do que está fugindo. Gabriel não respondeu imediatamente. Havia verdade crua naquelas palavras, e elas tocaram algo enterrado no fundo de seu peito. Ele não sabia do que ela estava fugindo, mas de repente soube com absoluta certeza que a queria. Não da forma superficial e passageira que costumava querer outras mulheres. Isso era diferente. Júlia não era apenas uma mulher. Era uma perturbação em sua existência controlada. Fugindo, repetiu ele, saboreando a palavra. Interessante. Eu também estou fugindo esta noite. Do quê? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Do vazio de sempre ter tudo sob controle. A conversa fluiu como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Eles falaram sobre coisas pequenas e grandes, sobre Salvador e Feira de Santana, sobre sonhos abandonados e responsabilidades pesadas. Júlia riu pela primeira vez em meses. Uma risada genuína, desprotegida, que fez o peito de Gabriel se contrair de uma forma que ele não reconhecia. Quando a meia-noite se aproximou, Júlia murmurou. Eu deveria ir embora. Gabriel inclinou a cabeça. Voltar para o lugar de onde estava fugindo? A pergunta não era curiosidade. Era uma verdade silenciosa extraída do ar. Júlia não respondeu, apenas o olhou com seus olhos cor-de-mel tremulando. Gabriel se inclinou mais perto, sua voz baixa e firme. Venha comigo. O coração de Júlia disparou. Não era um comando, mas não deixava espaço para recusa. Havia algo no tom dele que dissolvia todas as barreiras que ela havia construído. Apenas uma noite, disse ele, o olhar nunca vacilando. Sem fingimentos, sem promessas, sem expectativas. Ela deveria ter dito não. Sempre fazia isso, sempre mantinha suas fronteiras, sempre guardava seu coração. Mas os olhos dele, a voz dele, a forma como a fazia sentir-se vista, como se não fosse invisível, quebrou algo dentro dela. Está bem, ela exalou. A cobertura ficava no último andar da torre, um espaço de linhas modernas, móveis de designer e vista panorâmica de 360 graus de Salvador. Tudo em perfeita ordem, tudo caro, tudo frio. Gabriel fechou a porta atrás deles, mas não a tocou imediatamente. Apenas ficou ali, observando-a como um homem debatendo se deveria cruzar uma linha. O coração de Júlia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Então Gabriel se moveu. Uma mão deslizou para sua cintura, puxando-a suavemente contra ele. Sua respiração era quente em sua pele quando murmurou. Você não faz ideia do que faz comigo, Júlia. Ela não respondeu, não precisava. O beijo dele caiu como uma tempestade, profundo, urgente, roubando todos os pensamentos coerentes de sua mente. As mãos dele percorriam seu corpo, acendendo fogo a cada toque. Júlia nunca havia sido beijada assim. Nunca havia sido tocada como se fosse a única coisa que existia. Até que a mão dele se moveu para baixo, onde ninguém jamais havia estado. Ela se enrijeceu. Gabriel parou imediatamente, afastando-se para ler sua expressão,
O desejo parou, mas não desapareceu. Júlia? Perguntou. A voz rouca, mas incrivelmente gentil. Ela mordeu o lábio, as bochechas corando. Eu nunca... sussurrou. O silêncio caiu. Gabriel piscou como se a revelação tivesse reiniciado algo dentro dele. Você é virgem? Perguntou suavemente. Ela acenou, olhos baixos, preparando-se para ele se afastar, para a decepção. Em vez disso, algo mais escuro se acendeu no olhar dele. Algo mais profundo. Posse. Você deveria ter me contado, disse baixinho, tomando o rosto dela nas mãos com uma reverência que a fez tremer. Achei que não importava, disse suavemente. Importa mais do que você imagina. Ele roçou o polegar em seu lábio inferior. Eu preciso de você, Júlia, mas só se tiver certeza. Ela olhou para cima, e o que viu nos olhos dele não era luxúria. Era fogo, cru, feroz, real. Eu tenho certeza, sussurrou. Foi tudo o que precisou. Naquela noite, Gabriel não apenas a tomou, ele a adorou. Tocou-a como se fosse frágil e sagrada. Beijou-a como se ela fosse sua salvação. Foi lento, deliberado, incansável. Júlia não sabia que o amor podia doer assim, ou sentir tanto calor. E quando a manhã chegou, e ela estava emaranhada em seus lençóis, os lábios dele contra sua têmpora, a voz dele deixou cair uma última promessa em sua pele. Não vai parar em apenas uma noite, Júlia. Eu preciso de mais. Gabriel Correia não dormiu. Ficou ali acordado, o braço firmemente envolto ao redor do corpo adormecido de Júlia, como se no momento em que a soltasse, ela desapareceria. Ninguém jamais o havia tocado assim. Ninguém jamais o havia feito perder o controle assim. Sentia isso cristalino. Algo dentro dele estava mudando. A respiração dela contra sua pele, o calor de seu corpo em seus braços, isso não era mais luxúria. Era necessidade, instinto, algo escuro e perigoso que só despertava quando um homem como Gabriel queria manter o que havia reivindicado. E Júlia pertencia a ele agora. Quando ela se mexeu no sono e murmurou seu nome, Gabriel cerrou a mandíbula. Tinha tudo, mas nunca havia temido perder algo, alguém, tão profundamente. Pela manhã, ela saiu silenciosamente, pensando que ele estava dormindo. Ele a deixou ir, não porque queria, mas porque precisava saber se ela voltaria. Júlia retornou para seu pequeno apartamento em Feira de Santana, dividido com uma prima que trabalhava à noite. A pilha de contas não pagas ainda estava sobre a mesa da cozinha. Luz, água, aluguel, zombando dela como lembretes cruéis de que sonhos não duravam. Deixou cair a bolsa e suspirou longamente. Havia se perdido em algo que não podia controlar. Gabriel Correia. Não conseguia afastar a imagem dos olhos dele olhando para ela como se fosse a única coisa que importava em seu mundo congelado. E isso a aterrorizava. Ela não pertencia ao mundo dele. Não pertencia a ele. Gabriel estava sentado atrás das paredes de vidro de seu escritório, dominando a cidade que governava, mas sua mente não estava ali. Estava em um pequeno apartamento em Feira de Santana, com uma garota de olhos cor de mel e lábios trêmulos, que não fazia ideia do que havia feito com ele. Sabia que ela pensava que a noite passada foi apenas isso, uma única noite, que podia partir, que ele esqueceria. Ela estava errada. Pegou o telefone e discou sem hesitação. Melissa, disse friamente. A voz de sua assistente respondeu instantaneamente. Sim, Sr. Correia. Quero tudo sobre Júlia Ferraz. Endereço, emprego, histórico financeiro. Tudo. Imediatamente. Sim, senhor. Desligou. Ela precisava de proteção. Precisava sair daquela vida. E ele seria quem faria isso, custasse o que custasse. O telefone de Júlia vibrou enquanto ela estava parada do lado de fora do prédio, chaves na mão. Gabriel. Seu coração se contraiu. Ela não esperava isso. Pensava que ele ficaria em silêncio, que esqueceria. A mensagem era simples. Júlia, você não me ligou.
Sua resposta foi quase instantânea. Gabriel, eu não achei que você quisesse que eu ligasse. A resposta dele veio em segundos. Eu disse que queria mais que uma noite. Júlia encarou as palavras, incapaz de se mover. Isso não era um pedido, era uma declaração. Antes que pudesse digitar qualquer coisa, o telefone tocou. Ela congelou, então atendeu. Alô? A voz dele a envolveu como seda e aço. Por que está hesitando? Ela engoliu com dificuldade. Gabriel, eu... Não sei o que isso é. Não sei o que você quer de mim. Silêncio. Então sua voz, baixa, resoluta, perigosa. Eu quero você, e eu não divido. Sua respiração falhou. Onde você está? Acabei de chegar em casa. Ótimo. Fique aí. A linha morreu. Um carro preto elegante parou na calçada segundos depois. Um homem de terno escuro saiu, caminhando em direção a ela com propósito. Senhorita Júlia Ferraz? Sim. O senhor Correia mandou buscar. O carro está esperando. Júlia olhou para o carro, depois para o homem. Seu coração não sabia se devia entrar em pânico ou ter esperança. Ele não perguntou se eu queria ir, disse baixinho. Não, senhora. Ele disse que você iria. E de alguma forma, ela sabia que iria, porque algo nela havia parado de querer resistir. O carro deslizou pelas ruas de Salvador, levando-a de volta para o único homem que conseguira quebrar todas as suas defesas em uma única noite. E Júlia Ferraz não fazia ideia de que sua vida nunca mais seria a mesma. Júlia permaneceu imóvel no banco traseiro do carro, observando as ruas de Salvador passarem pela janela fumê. O interior cheirava a couro caro e colônia masculina, aromas que agora associava diretamente a Gabriel. Cada quarteirão que se afastava de Feira de Santana a levava mais profundo no mundo dele, um universo de poder e controle onde ela claramente não pertencia. O motorista não falou durante toda a viagem. O silêncio era pesado, carregado de uma tensão que fazia seu coração bater descompassado. Gabriel não havia perguntado se ela queria vir. Simplesmente enviou o carro, como se sua presença fosse uma inevitabilidade, não uma escolha. O veículo parou em frente ao edifício empresarial que abrigava a sede da Correia Seguros. Mesmo sendo noite, as luzes do 42º andar estavam acesas, cortando a escuridão como uma torre de controle observando a cidade adormecida. Senhorita Ferraz, disse o motorista, finalmente quebrando o silêncio. O senhor Correia está esperando no escritório. Júlia assentiu, suas pernas tremendo ligeiramente quando saiu do carro. O porteiro do prédio a recebeu com deferência ensaiada, como se já soubesse quem ela era. Isso a incomodou. Quanto Gabriel havia descoberto sobre ela em tão pouco tempo. O elevador subiu silenciosamente pelos andares, cada número piscando no display como uma contagem regressiva para algo inevitável. Quando as portas se abriram no último andar, Gabriel estava lá, encostado na parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica de Salvador. Usava apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, os primeiros botões desabotoados, a gravata jogada descuidadamente sobre uma poltrona de couro. Parecia um homem cuja paciência havia se esgotado há muito tempo. Antes que ela pudesse falar, ele já estava se movendo. Um passo e estava diante dela. Uma mão envolveu sua cintura, puxando-a contra seu corpo com uma urgência que roubou o ar de seus pulmões. Eu disse que não gosto de esperar, murmurou contra seu ouvido, a voz grave carregada de algo perigoso. Gabriel, Ele não a deixou terminar. Sua boca encontrou a dela com fome, reivindicando, possessiva. Júlia derreteu contra ele como sempre acontecia, seu corpo traindo toda a resistência que sua mente tentava manter. Quando ele se afastou, seus olhos estavam fixos nos dela com uma intensidade que a fez tremer. Você realmente achou que eu ia deixar você partir? Sua voz era baixa, controlada, mas havia algo selvagem logo abaixo da superfície. Gabriel, isso está acontecendo muito rápido, sussurrou ela. O olhar dele escureceu.
Não rápido o bastante. Ele pressionou a testa contra a dela, seus lábios roçando sua pele. Você é minha, Júlia. Diga. Ela balançou a cabeça fracamente, mas não se afastou. Gabriel, eu não sei se posso. A mão dele moldou seu rosto, os polegares acariciando suas bochechas. Então deixe-me decidir por você. O beijo que se seguiu não foi um pedido. Foi uma promessa, uma reivindicação. Júlia não lembrava como saíram do hall de entrada para o santuário privado nos fundos do escritório. Um espaço íntimo longe dos olhares curiosos. Ela afundou na poltrona de couro enquanto Gabriel a observava como uma chama ameaçando consumir. Cada vez que seus lábios tocavam sua pele, ela tremia. Pensei que conseguiria ser paciente. Sussurrou ele, a voz espessa de desejo. Mas não consigo. Preciso de você. Júlia não lutou mais. Nenhuma resistência. Ela se rendeu. Não apenas seu corpo, mas tudo. Ele a ergueu como se fosse quebrável. Beijou-a como se cada segundo importasse. Tocou-a como se ela fosse sagrada. Em seus braços, o medo se desfez. A confusão se dissolveu. Havia apenas eles. Um homem que comandava impérios, e uma garota que não sabia que seu coração já havia sido tomado. Quando terminou, quando sussurros ofegantes se transformaram em silêncio e o suor brilhava contra a pele, Gabriel segurou Júlia firmemente, o rosto enterrado na curva de seu pescoço. Então vieram as palavras que mudariam tudo. More comigo. Júlia se sentou abruptamente. O quê? Gabriel levantou a cabeça, seus olhos não deixando espaço para mal-entendidos. Não quero que você volte para lá. Não quero que você lute para sobreviver. Você pertence aqui, comigo. Gabriel, eu tenho uma vida, um trabalho. Nada naquela vida importa mais do que você estar segura e comigo. Ela o olhou, dividida. Eu não estou pronta. Gabriel tocou seu queixo, forçando seus olhos a encontrarem os dele. Então, deixe-me fazer você ficar pronta. Júlia deixou o escritório de Gabriel na manhã seguinte, o coração pesado. Ele não a havia impedido. Nenhuma ameaça, nenhum por favor. Mas o silêncio que deixou para trás parecia mais alto que palavras, como se ela acabasse de se afastar de algo que não estaria lá se olhasse para trás. Na viagem de volta para a Feira de Santana, Júlia tentou se lembrar de que precisava de espaço, que o mundo de Gabriel era estranho demais, perigoso demais. Mas quando abriu a porta de seu apartamento apertado e viu as contas espalhadas pela mesa, a geladeira meio vazia, sua determinação começou a rachar. Gabriel não era apenas um homem. Ele era uma vida diferente. Uma onde ela não precisava escolher entre remédios e aluguel. Uma onde o medo não pesava em cada respiração. 3 dias se passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Júlia se perguntava se ele havia desistido, se estava com raiva porque ela recusara sua oferta de morar junto. Voltou ao trabalho na pequena floricultura onde ganhava uma merreca, arrumando buquês para casamentos que nunca poderia pagar. As mesmas tulipas, os mesmos casais, as mesmas rotinas. Até a manhã em que abriu a loja e encontrou algo esperando no balcão. Um buquê de rosas vermelhas profundas. Nenhum cartão, apenas um bilhete manuscrito. Eu não divido. Júlia apertou o bilhete, o pulso disparando. Ligou para ele naquela noite. Gabriel, você ligou? A voz dele era baixa, medida, como se estivesse esperando. Você mandou as rosas. Você não disse que não gostou delas. Por que agora? Perguntou suavemente. 3 dias de silêncio e então isso. Ele fez uma pausa, porque precisava que você soubesse que ainda estou aqui, mesmo quando você tenta fugir. Júlia fechou os olhos. Não sei no que estou me metendo, Gabriel. Nunca pertenci a um mundo como o seu. Não é o mundo. É o homem. Você pertence a mim. As palavras eram promessa e comando ao mesmo tempo. Gabriel enviou um carro na noite seguinte. Nenhuma pergunta, nenhum pedido, apenas uma mensagem. 18 horas. Esteja fora. Júlia quase não foi.
mas foi porque algo dentro dela havia parado de querer resistir. O jantar aconteceu em um restaurante escondido sem nome. Um lugar que apenas pessoas no mundo de Gabriel podiam acessar. Ele se sentou à sua frente, nunca quebrando o contato visual. Sabe, disse ele enquanto as taças de vinho eram enchidas. Como foi difícil não aparecer na sua porta. Você está sendo controlador, Gabriel, disse Júlia baixinho. Isso não é mais cuidado. Não nego, respondeu calmamente. Quero controlar tudo o que te toca porque não aceito riscos quando se trata de te perder. Ela ficou em silêncio. A honestidade dele era aterrorizante. Gabriel, disse ela, a voz mais suave agora. Isso não é sobre possuir uma mulher. É sobre mim. Sobre como eu te faço esquecer tudo exceto mim. O peito dela se apertou. Era verdade? Ou apenas a forma de um homem poderoso nomear seu egoísmo? Preciso de tempo, sussurrou. Gabriel a olhou como se pudesse ver cada palavra que ela não havia dito. Então deixe-me ficar ao seu lado, enquanto você decide. Júlia não sabia o que a fez ficar depois daquele jantar. Talvez fossem os olhos de Gabriel. Não frios como antes, mas silenciosamente desesperados, como se estivesse lutando contra si mesmo para não assustá-la. Talvez fossem as palavras que ele deixou com ela. Deixe-me ficar ao seu lado enquanto você decide. Qualquer que fosse a razão, ela não foi embora. E Gabriel não perseguiu. Em vez disso, ele fez algo que ela nunca esperava dele. Esperou. Os dias que se seguiram foram preenchidos com um tipo estranho de silêncio. Não completo, não frio. Ele ainda mandava mensagens, enviava flores, perguntava sobre seu trabalho, às vezes apenas para dizer que sentia sua falta. Mas ele nunca mencionou morar juntos novamente. Júlia finalmente sentia que podia respirar e, por causa disso, começou a ver Gabriel de forma diferente. Ele não era perfeito. Era poderoso, às vezes dominador, frequentemente intenso. Mas também era o único homem que realmente a havia visto, respeitado, protegido. Começou a aguardar suas mensagens. As noites silenciosas olhando para o telefone, a forma como ele aparecia inesperadamente com um buquê de lavanda, pressionando um beijo em sua testa como um ritual silencioso que só eles entendiam. Um mês depois, Gabriel a convidou para algo que a fez hesitar. O maior evento beneficente do ano, organizado pela elite baiana. Júlia vacilou. Não estava acostumada a vestidos de gala, flashes de câmeras ou julgamentos sussurrados. Mas Gabriel simplesmente a olhou e disse: Você não precisa ser mais ninguém. Apenas seja você. Então ela foi. O vestido foi enviado para seu apartamento na noite anterior, desenhado especificamente para ela pelo alfaiate particular de Gabriel. Seda prata pérola, minimalista e elegante, exatamente como ela. Quando saiu do carro e pegou a mão de Gabriel, ele impecável em um smoking Tom Ford, olhos fixos nela como se fosse a única coisa que existia, Júlia não se sentiu deslocada. Não por causa das luzes, não por causa da riqueza, mas por causa da mão dele envolvida na sua, firme e inabalável. O evento acontecia no solar do Unhão, com tetos altos, luz de velas refletindo em pinturas históricas, vozes se misturando em um murmúrio de elegância. Júlia estava entre uma multitude de socialites e milionários, mas não sentia medo. Gabriel nunca saiu de seu lado, cada olhar, cada toque em suas costas, lembrando-a: Você não está sozinha. Quando a música mudou para uma valsa lenta, ele estendeu a mão. Ela riu suavemente, colocando a sua na dele. É minha primeira vez usando um vestido de gala, sussurrou. É minha primeira vez trazendo alguém para isso. Por que eu? Gabriel inclinou a cabeça. Porque nunca quis mais ninguém comigo em momentos como este. Ela não respondeu, mas algo dentro de seu coração mudou. Quando a gala terminou, Gabriel não a levou para casa. Levou-a para outro lugar, silencioso, escondido, longe das luzes da cidade. Um jardim privado atrás de um casarão colonial,
enfeitado com luzes douradas entre árvores centenárias, quente e brilhante. Gabriel, onde estamos? Um lugar onde vou dizer a coisa mais importante que já disse. Ele se virou e Júlia viu algo que nunca pensou que veria nele. Nervosismo. Sempre composto, sempre no controle, caminhava em direção a ela com hesitação nos olhos. Do bolso, tirou uma pequena caixa preta. Abriu-a. Dentro havia um anel. Design simples, um diamante lapidação esmeralda em uma base de ouro branco escovado. Costumava pensar que nunca acreditaria no casamento. Começou, sua voz baixa. Vi muito dele construído em mentiras, dinheiro, poder ou desespero. Mas então você veio e arruinou todas as regras que pensei conhecer. Júlia congelou. Não posso prometer que serei fácil de amar. Ainda serei controlador, ainda superprotetor, ainda impossível às vezes. Ele se ajoelhou. Mas se você me deixar, passarei o resto da minha vida te amando, protegendo você e garantindo que nunca se sinta pequena em qualquer ambiente novamente. Júlia permaneceu imóvel, atônita. Júlia Ferraz, case comigo. O coração dela parou. Era cedo demais. Era intenso demais. Era... Gabriel, sussurrou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Mas quando olhou para ele, realmente olhou, viu algo além do homem poderoso, além do CEO implacável. Viu um homem que havia encontrado algo que não sabia estar procurando. Um homem que a estava oferecendo não apenas seu coração, mas sua vida inteira. Sim, ela sussurrou, a voz tremendo. Sim. Gabriel deslizou o anel em seu dedo, depois a puxou para seus braços. O beijo foi longo e silencioso, envolvido em uma onda suave de aplausos. Não alto, não chamativo, mas reverente, como se o mundo tivesse pausado para testemunhar algo sagrado. Júlia Ferraz não era mais apenas a garota de Feira de Santana. Ela era a noiva de Gabriel Correia, a mulher que havia conquistado o coração do homem mais poderoso da Bahia, e pela primeira vez na vida, ela acreditava que merecia toda a felicidade que estava por vir. O anel no dedo de Júlia pesava mais que os 3 quilates que ostentava. 3 semanas haviam se passado desde o pedido de casamento, e a realidade do que havia aceito começava a se materializar de formas que ela não havia antecipado. A notícia se espalhou pela alta sociedade baiana como fogo em canavial. Gabriel Correia, o solteiro mais cobiçado de Salvador, estava noivo. Mas ninguém sabia quem era a misteriosa mulher que havia capturado seu coração. Júlia era apenas uma sombra ao lado dele nas poucas fotos que circulavam. Sempre elegante, sempre discreta, sempre um enigma. Em Feira de Santana, porém, a história era diferente. Júlia, minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Dona Carmen, sua mãe, pela 10ª vez naquela semana. Estava sentada na pequena sala de seu apartamento, observando a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Mãe, eu amo ele, Júlia respondeu, mas até para seus próprios ouvidos as palavras soavam menos convincentes a cada repetição. Amor é uma coisa, Júlia, mas casar com um homem como esse... Dona Carmen balançou a cabeça. Esse povo não é como a gente. Eles têm suas regras, seus jeitos. Você vai conseguir se encaixar nesse mundo? A pergunta ecoou na mente de Júlia muito depois de ter deixado a casa da mãe. Será que conseguiria? Gabriel havia tentado tornar a transição mais suave. Nos fins de semana, levava-a para conhecer seu círculo social, jantares íntimos em mansões históricas, eventos culturais no Teatro Castro Alves, reuniões informais em iates ancorados na Marina da Bahia. Ele nunca a pressionava a falar quando ela se sentia perdida nas conversas sobre arte contemporânea ou investimentos internacionais. Simplesmente mantinha a mão em suas costas, um lembrete silencioso de que estava ali. Mas Júlia sentia o peso dos olhares. As mulheres da elite baiana estudavam cada movimento seu, cada palavra, cada escolha de roupa. Não eram hostis, eram educadas demais para isso.
mas havia uma frieza calculada, como se estivessem esperando que ela cometesse um erro que confirmasse suas suspeitas. Ela não pertencia àquele mundo. De onde você disse que era mesmo, querida? Perguntou Fernanda Sampaio, esposa de um dos principais sócios de Gabriel, durante um almoço no Yacht Club da Bahia. Feira de Santana, respondeu Júlia, mantendo a voz firme. Ah, que interessante. Fernanda sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E o que seus pais fazem? Júlia hesitou por uma fração de segundo. Sua mãe trabalhava como faxineira em um hospital público. Seu pai havia abandonado a família quando ela tinha 12 anos. Minha mãe trabalha na área da saúde, disse finalmente. Tecnicamente não era mentira, mas a evasiva deixou um gosto amargo em sua boca. Gabriel observava essas interações com atenção crescente. Notava como Júlia se contraía quando as perguntas ficavam muito pessoais, como sua risada se tornava forçada quando se sentia julgada. Numa noite, após um jantar particularmente difícil na casa dos Montenegro, uma das famílias mais tradicionais de Salvador, ele a confrontou. Você está infeliz, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Estavam na cobertura dele, Júlia ainda usando o vestido de cocktail que ele havia escolhido para a ocasião. Ela se virou da janela, onde observava as luzes da cidade. Não estou infeliz, Gabriel. Estou me adaptando. Isso é mentira. Ele se aproximou, as mãos firmes em seus ombros. Você está se escondendo, mudando quem você é para se encaixar no que eles esperam. E o que eu deveria fazer? Explodiu ela, finalmente deixando a frustração vazar. Chegar lá e falar que minha mãe limpa vômito de bêbado no pronto-socorro? Que cresci com cupom de Vale-Gás? Que até conhecer você, minha maior preocupação era se ia conseguir pagar a luz no final do mês? Gabriel recuou como se tivesse levado um soco. Você acha que eu me importo com isso? Eles se importam. Júlia apontou para a janela, para a cidade lá embaixo. Suas amigas, seus sócios, todo mundo que vai estar no nosso casamento. Eles sabem que eu não pertenço a esse mundo, Gabriel. E talvez eles estejam certos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a estudou com uma intensidade que a fez querer se esconder. Então é isso? Sua voz estava perigosamente baixa. Você vai deixar um bando de pessoas amargadas ditarem o valor da mulher que escolhi para ser minha esposa? Não é sobre eles, Gabriel. É sobre nós. Júlia se afastou dele, abraçando os próprios braços. Você vive nesse mundo há tanto tempo que nem percebe mais como ele é excludente. Mas eu percebo. A cada encontro, a cada conversa, eu sinto como se estivesse usando uma fantasia que não me cabe direito. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Tempo, sussurrou ela. Preciso de tempo para descobrir como ser sua esposa sem deixar de ser eu mesma. A resposta dele veio sem hesitação. Quanto tempo você precisar? Mas 3 dias depois, Gabriel fez algo que testou os limites dessa promessa. Júlia estava em seu apartamento em Feira de Santana, tentando encontrar um equilíbrio entre seu mundo antigo e o novo, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Ferraz? A voz era feminina, profissional. Sou Helena, assistente pessoal do Sr. Correia. Ele gostaria de saber se você estaria disponível para um almoço hoje. Júlia franziu a testa. Gabriel sempre ligava pessoalmente. Ele não pode ligar ele mesmo? O senhor. Correia está em reuniões o dia todo, mas pediu especificamente para que eu organizasse o encontro. Algo na formalidade da situação incomodou Júlia, mas ela aceitou. O restaurante escolhido foi uma surpresa. Não era um dos locais sofisticados que Gabriel frequentava, mas um pequeno estabelecimento no centro histórico de Salvador, conhecido pela autenticidade de sua comida baiana. Quando chegou, Gabriel já estava lá, mas não estava sozinho. Dona Maria Correia, sua mãe, estava sentada à mesa. Júlia parou na entrada, o coração disparando. Havia visto fotos da matriarca da família Correia em revistas sociais, uma mulher elegante de 60 e poucos anos,
cabelos prateados sempre impecáveis, dona de uma postura que gritava aristocracia. Vê-la pessoalmente era ainda mais intimidante. Gabriel se levantou quando a viu, o rosto tenso. Júlia, gostaria que você conhecesse minha mãe. Dona Maria estendeu uma mão enluvada, o sorriso cortês mas avaliativo. Então você é a jovem que conquistou meu filho, disse ela, a voz carregando décadas de refinamento e autoridade. É um prazer conhecê-la, Dona Maria. Júlia respondeu, forçando uma firmeza que não sentia. O almoço foi uma aula magistral em tensão civilizada. Dona Maria fazia perguntas aparentemente inocentes que pareciam landmines emocionais, sobre sua família, sua educação, seus planos para o futuro. Gabriel tentava desviar as conversas mais invasivas, mas Júlia podia sentir o peso da avaliação constante. Gabriel me contou que vocês se conheceram em um bar, disse Dona Maria, cortando delicadamente seu peixe. Que romântico! Embora eu confesse que fiquei surpresa quando soube que vocês se envolveram tão rapidamente. Júlia quase engasgou com a água. Mãe! Gabriel advertiu, a voz carregada de aviso. Oh, querido, não estou julgando. Os tempos mudaram, eu entendo. Dona Maria sorriu para Júlia. Só espero que vocês tenham certeza de que se conhecem bem o suficiente para um compromisso tão sério. Casamento é algo muito permanente em nossa família. A implicação era clara. Divórcio não era uma opção na família Correia. Após o almoço, Gabriel acompanhou Júlia até o carro em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. Ela não te representou. Minha mãe pode ser protetora. Protetora? Júlia se virou para ele. Gabriel, ela passou 2 horas me avaliando como se eu fosse uma candidata a um emprego. E você deixou. Eu tentei. Não, você não tentou. Você ficou sentado lá enquanto ela praticamente me perguntou se eu era boa o suficiente para a família Correia. Gabriel passou a mão pelos cabelos, frustrado. Júlia, ela precisa de tempo para se acostumar. Sempre imaginou que eu casaria com alguém do nosso círculo social. E talvez ela tenha razão. A voz de Júlia estava quebrada. Talvez eu não seja boa o suficiente para a família Correia. Não diga isso. Por quê? É verdade, não é? Sua mãe sabe, suas amigas sabem, todo mundo sabe, exceto você. Gabriel a puxou para seus braços, mas ela resistiu. Júlia, escute. Não. Ela se afastou. Preciso de espaço, Gabriel. Preciso pensar. Quanto espaço? A pergunta dela o pegou desprevenido. Você conseguiria me amar se eu nunca me encaixasse nesse mundo? Se sua mãe nunca me aceitasse? Se suas amigas sempre me vissem como a intrusa de Feira de Santana? Gabriel a olhou como se ela tivesse acabado de questioná-lo sobre algo fundamental. Você é a única coisa que importa para mim nesse mundo. Essa não é uma resposta, Gabriel. É a única resposta que posso dar. Júlia assentiu lentamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Então talvez esse seja o problema. Ela entrou no carro antes que ele pudesse responder, deixando Gabriel parado na calçada, observando a mulher que amava se afastar dele pela segunda vez. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, Gabriel percebeu que talvez perdê-la fosse uma possibilidade real. E pela primeira vez na vida, Gabriel Correia não tinha um plano para controlar o resultado. Na semana que se seguiu, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Gabriel não ligou, não mandou mensagens, não enviou flores. Júlia se perguntava se sua ausência havia finalmente o feito perceber o quanto suas vidas eram incompatíveis. Ela voltou à rotina em Feira de Santana, mas agora tudo parecia diferente. O apartamento pequeno, o trabalho na floricultura, as conversas com os vizinhos, nada disso a satisfazia mais como antes. Conhecer Gabriel havia mudado suas expectativas sobre a vida e agora se sentia presa entre 2 mundos onde não se encaixava completamente. Foi sua mãe quem a forçou a encarar a realidade. Júlia, você está miserável, disse Dona Carmen, observando a filha empurrar a comida no prato durante o jantar de domingo. Estou bem, mãe. Mentira.
Você está apaixonada por aquele homem, mas está com medo de não ser boa o suficiente para ele. Júlia levantou os olhos, surpresa. Como você... Filha, eu te criei. Conheço seus medos. Dona Carmen se inclinou para a frente. Mas deixe-me te contar uma coisa. Você vale mais do que qualquer pessoa rica desse mundo. E se esse Gabriel não percebe isso, então ele não merece você. Ele percebe, mãe. O problema é que o resto do mundo dele não percebe. E desde quando você deixa o mundo decidir seu valor? A pergunta ficou ecoando na mente de Júlia. Desde quando, realmente? Na segunda-feira de manhã, quando chegou à floricultura, encontrou algo esperando por ela. Não eram rosas desta vez. Era um único girassol, sua flor favorita, algo que havia mencionado casualmente para Gabriel semanas atrás. O cartão dizia simplesmente: "Você ilumina qualquer lugar onde está." Júlia segurou a flor com mãos trêmulas. Gabriel havia se lembrado. Em meio a todo o caos de seus mundos colidindo, ele havia se lembrado de um detalhe pequeno e íntimo sobre ela. Ligou para ele naquela noite. "Gabriel?" "Júlia." A voz dele era cautelosa, esperançosa. "O girassol era lindo. Pensei que você precisasse ser lembrada de quem você realmente é. E quem eu sou. A mulher mais forte, mais autêntica e mais linda que já conheci. A mulher que escolhi passar o resto da minha vida amando." Júlia fechou os olhos, as palavras dele aquecendo algo frio em seu peito. "Gabriel, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou mudar quem sou para me encaixar no seu mundo. Não vou fingir que venho de um lugar que não venho, ou que sei coisas que não sei. Eu não quero que você mude. Mas sua mãe quer, suas amigas querem, e isso sempre vai ser um problema entre nós." Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. "Então vamos resolver isso", disse finalmente. "Como?" "Deixe-me mostrar a você que o único mundo que importa é aquele que construímos juntos." 2 dias depois, Gabriel apareceu em Feira de Santana sem avisar. Não veio de carro com o motorista. Dirigiu ele mesmo, um conversível modesto que parecia totalmente fora do lugar em comparação com sua riqueza habitual. Quando Júlia abriu a porta do apartamento, ele estava lá com 2 sacos de supermercado e um sorriso tímido. "Pensei que poderíamos cozinhar juntos", disse ele. "Quero conhecer o seu mundo, Júlia. O real." Eles passaram a tarde cozinhando moqueca de peixe na pequena cozinha. Gabriel completamente fora de seu elemento, mas determinado a aprender. Ele conheceu Dona Carmen, que o submeteu a um interrogatório muito mais direto que qualquer reunião de negócios. Conversaram sobre futebol com os vizinhos, comeram acarajé na feira livre, andaram pelas ruas de paralelepípedo, onde Júlia havia crescido. E pela primeira vez desde que se conheceram, Júlia viu Gabriel verdadeiramente relaxado. Sem o peso da expectativa social, sem a armadura da autoridade empresarial. Apenas um homem apaixonado tentando entender a mulher que amava. Naquela noite, sentados na pequena varanda do apartamento, olhando para as luzes simples da cidade, Gabriel segurou a mão dela. "Obrigado", disse ele. "Por quê?" "Por me mostrar que felicidade não tem nada a ver com impressionar outras pessoas." Júlia sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. "Você conseguiria ser feliz assim?" perguntou ela. "Longe dos jantares elegantes e eventos sociais?" Gabriel a olhou com uma intensidade que a fez tremer. "Júlia, eu conseguiria ser feliz numa cabana na praia se fosse com você." "E sua mãe? A sociedade baiana?" "Que se danem todos", ele disse com uma firmeza que a surpreendeu. "Você é minha família agora. Você é minha sociedade. Todo o resto é apenas ruído." Pela primeira vez desde o pedido de casamento, Júlia acreditou que talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer aquilo funcionar. A transformação em Gabriel foi sutil, mas inconfundível. Nas semanas que se seguiram à sua visita à Feira de Santana, ele parecia ter encontrado um equilíbrio que Júlia não sabia que ele estava procurando. Continuava sendo o CEO implacável que comandava a Correia Seguros com punho de ferro, mas agora havia algo diferente em seus olhos,
uma paz que ela não havia visto antes. Júlia também mudou. A insegurança que a consumia nas primeiras semanas de noivado começou a se transformar em algo mais forte. Não era que ela tivesse parado de perceber as diferenças entre seus mundos. Ela simplesmente havia decidido que essas diferenças não definiriam o valor de seu amor. Foi nesse contexto que Gabriel fez um convite que a pegou de surpresa. "Preciso que você venha comigo para um jantar amanhã", disse ele durante uma de suas ligações noturnas que haviam se tornado ritual sagrado. "Que tipo de jantar?" Júlia perguntou, já desconfiada. "Negócios, mas também pessoal." A voz dele carregava uma hesitação incomum. "É com Eduardo Sampaio." Júlia conhecia o nome. Eduardo Sampaio era um dos homens mais ricos da Bahia, dono de uma construtora que havia moldado a face moderna de Salvador. Sua esposa, Fernanda, era a mesma mulher que havia praticamente interrogado Júlia sobre suas origens no Yacht Club. "Gabriel, eu não acho que seja uma boa ideia." "Júlia." Sua voz se tornou mais firme. "Confie em mim." O restaurante escolhido não era um dos estabelecimentos pomposos que ela esperava. Em vez disso, Gabriel a levou para Iemanjá, um restaurante no Rio Vermelho conhecido pela autenticidade de sua culinária afro-baiana e pela clientela eclética que misturava artistas, intelectuais e empresários. Eduardo e Fernanda Sampaio já estavam esperando quando chegaram. Eduardo era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Fernanda usava um vestido valentino e uma expressão cuidadosamente neutra. "Gabriel!" Eduardo se levantou com um sorriso genuíno. "E esta deve ser a famosa Júlia sobre quem tanto ouvimos falar." Júlia estendeu a mão, mas Eduardo a puxou para um abraço caloroso tipicamente baiano. "Eduardo, prazer conhecê-lo pessoalmente", disse ela, surpreendida pela genuinidade do acolhimento. Fernanda foi mais reservada, mas polida. "Júlia, que bom vê-la novamente." O jantar começou com os pratos tradicionais do restaurante: moqueca de camarão, bobó de inhame, vatapá. Gabriel havia escolhido deliberadamente um ambiente onde a cultura baiana estava em primeiro plano, onde Júlia se sentiria em casa. "Então, Júlia", disse Eduardo enquanto saboreava a moqueca, "Gabriel me contou que você é de Feira de Santana. Conheço bem a cidade. Minha empresa construiu vários projetos lá nos últimos anos." "É uma cidade que está crescendo muito", respondeu Júlia, mais relaxada do que esperava. "Exato. E isso me lembra, Gabriel." Eduardo se virou para o amigo. "Lembra daquela conversa que tivemos sobre expandir para o interior? Talvez Júlia possa nos dar insights sobre as necessidades reais da população de lá." Júlia piscou, surpresa. Ele estava pedindo sua opinião profissional. "Bem, em questão de seguros, há uma demanda reprimida enorme", disse ela lentamente. "A maioria das pessoas tem medo de seguros porque acham que é coisa de rico, ou porque já foram enganadas por vendedores desonestos." Gabriel sorriu discretamente. Era exatamente isso que ele esperava. "Continue", encorajou Eduardo, genuinamente interessado. "O que falta é uma abordagem mais humana, explicar os benefícios em linguagem simples, mostrar que seguros não são gastos desnecessários, mas proteção para a família." Júlia se animou conforme falava. "Em Feira de Santana, se você conseguir a confiança de 5 pessoas, elas contam para 50. É uma cidade onde o boca a boca ainda vale mais que qualquer propaganda." Eduardo olhou para Gabriel com aprovação óbvia. "Esta mulher entende de negócios." "Mais do que isso", disse Gabriel, seus olhos fixos em Júlia com um orgulho evidente. "Ela entende de pessoas." Fernanda, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da conversa, finalmente falou. "Júlia, devo admitir que você me surpreendeu." "Como assim?" "Quando Gabriel nos contou sobre vocês, eu..." Fernanda hesitou, depois respirou fundo. "Pensei que fosse apenas mais uma garota bonita que havia chamado sua atenção. Peço desculpas por essa presunção." Júlia a estudou, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas honestidade desconfortável.
Todos temos nossos preconceitos, respondeu diplomaticamente. Sim, temos. Fernanda sorriu pela primeira vez na noite. Mas é raro encontrar alguém que nos faça questionar esses preconceitos. Gabriel escolheu bem. Quando saíram do restaurante, Gabriel e Júlia caminharam em silêncio pelas ruas históricas do Rio Vermelho. O som distante dos tambores de um ensaio de bloco de carnaval ecoava pela noite baiana. Você planejou tudo isso, disse Júlia finalmente. Planejei o quê? O restaurante, a conversa sobre negócios, fazer com que eles me vissem como algo além de a namorada do interior. Gabriel parou e se virou para ela. Júlia, eu não posso mudar o que as pessoas pensam de você. Mas posso criar oportunidades para que elas vejam quem você realmente é. E quem eu sou? Uma mulher inteligente, perspicaz, que entende tanto de coração humano quanto qualquer MBA de Harvard. Júlia sentiu o peito aquecer com suas palavras. Gabriel? Sim? Obrigada por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Ele a puxou para seus braços ali mesmo na rua, beijando-a com uma ternura que a fez tremer. Agora você está pronta para o próximo desafio? Perguntou ele contra seus lábios. Que desafio? Gabriel sorriu misteriosamente. A gala beneficente da Fundação São Francisco. O evento social do ano em Salvador. Júlia se afastou dele. Gabriel, isso é diferente. Vai estar toda a elite baiana lá? Imprensa, fotógrafos? Exato. Seus olhos brilharam com determinação. É hora do mundo conhecer minha futura esposa. A gala beneficente da Fundação São Francisco acontecia anualmente no Museu de Arte Moderna da Bahia. E este ano o tema era Raízes e Asas, celebrando a cultura baiana. Era um evento que reunia não apenas a elite econômica da Bahia, mas também artistas, intelectuais e representantes da cultura afro-baiana. Gabriel havia escolhido o evento estrategicamente. Em vez de forçar Júlia a se encaixar em um ambiente completamente artificial, ele havia encontrado um espaço onde sua autenticidade seria não apenas aceita, mas celebrada. O vestido que chegou ao apartamento de Júlia 3 dias antes do evento foi uma surpresa. Em vez da criação europeia que ela esperava, era uma peça de Ronaldo Fraga, estilista brasileiro famoso por misturar alta costura com elementos da cultura popular. O vestido em tom de azul petróleo tinha detalhes inspirados no artesanato baiano, elegante, mas claramente enraizado na cultura local. Quando Gabriel veio buscá-la na noite do evento, ele próprio usava um smoking que misturava o clássico com toques contemporâneos brasileiros. Você está deslumbrante, disse ele oferecendo o braço. Você tem certeza de que estou adequada para... Júlia. Ele parou e a fez olhar nos seus olhos. Você não precisa se adequar a nada. O mundo que se adeque a você. O Museu de Arte Moderna havia sido transformado em um cenário mágico. Projeções de obras de artistas baianos dançavam nas paredes brancas, enquanto o som suave de um trio elétrico acústico misturava-se com conversas elegantes. O evento conseguia ser sofisticado e autenticamente baiano ao mesmo tempo. Quando Gabriel e Júlia entraram, as cabeças se viraram. Mas desta vez, Júlia não sentiu o peso julgador dos olhares. Sentia curiosidade, interesse, até admiração. Gabriel Correia, uma voz familiar os chamou. Era Carlinhos Brown, um dos patronos da fundação. E esta deve ser a Júlia sobre quem tanto falam. Carlinhos, que honra! Gabriel sorriu. Júlia, este é Carlinhos Brown. Ah, moça! Carlinhos a abraçou calorosamente. Gabriel não parava de falar de você. Disse que você entende da Bahia de verdade, não só do postal turístico. Júlia riu, imediatamente à vontade. A Bahia não é só o Pelourinho e o elevador Lacerda, né? Exato. Alguém que entende. Carlinhos gargalhou. Gabriel, esta mulher é especial mesmo. A noite fluiu com uma naturalidade que Júlia não havia experimentado em eventos sociais anteriores. Em vez de se sentir como uma intrusa, ela se viu participando de conversas sobre cultura, desenvolvimento social, música baiana.
Seu conhecimento da realidade do interior da Bahia era não apenas aceito, mas valorizado. Durante o jantar, sentada à mesa principal ao lado de Gabriel, Júlia percebeu algo importante. Não estava fingindo ser alguém que não era. Estava sendo exatamente ela mesma, e isso era suficiente. "Posso roubar sua noiva para uma dança?" perguntou Eduardo Sampaio quando a música começou. Gabriel assentiu com um sorriso, observando Júlia aceitar graciosamente o convite. "Sabe, Júlia", disse Eduardo enquanto dançavam, "Gabriel está diferente desde que conheceu você." "Diferente como?" "Mais humano. Menos obcecado com controle." Eduardo sorriu. "Você foi boa para ele. Ele também foi bom para mim. Posso perguntar uma coisa pessoal?" Júlia assentiu. "Você o ama ou ama o que ele pode oferecer?" A pergunta era direta, sem rodeios. Júlia apreciou a honestidade. "Eduardo, eu o amaria se ele fosse motorista de ônibus. O problema nunca foi amar Gabriel." Ela olhou para onde ele estava conversando com outros empresários. "O problema foi acreditar que eu merecia ser amada por ele." Eduardo assentiu lentamente. "E agora?" "Agora sei que merecemos um ao outro." Quando a música terminou, Eduardo a acompanhou de volta até Gabriel. "Cuidado, meu amigo", disse ele, batendo no ombro de Gabriel. "Esta mulher é mais inteligente que nós dois juntos." Gabriel riu, puxando Júlia para seus braços. "Eu sei. É por isso que vou casar com ela." A última hora da gala foi mágica. Gabriel e Júlia dançaram na varanda do museu, com vista para a Baía de Todos os Santos, iluminada pelas luzes da cidade. A brisa noturna carregava o perfume dos ipês que floresciam pela cidade. "Como você se sente?" perguntou Gabriel, girando-a suavemente. "Como se finalmente soubesse onde pertenço", respondeu ela. "E onde é isso?" "Ao seu lado. Não importa onde seja." Gabriel parou de dançar e a olhou com uma intensidade que a fez tremer. "Júlia Ferraz, você tem ideia de quanto eu amo você? Por que não me mostra?" Eles saíram da gala mais cedo, incapazes de resistir à atração magnética que sempre existiu entre eles. Na cobertura de Gabriel, com a cidade de Salvador espalhada aos seus pés como um tapete de luzes, eles se amaram com uma paixão renovada. Desta vez não havia hesitação, insegurança ou medo. Havia apenas amor puro, urgente, verdadeiro. Gabriel adorou cada centímetro de sua pele como se fosse território sagrado, enquanto Júlia se entregou completamente, sem reservas. Quando finalmente descansaram, entrelaçados sob os lençóis de seda, Gabriel sussurrou em seu ouvido: "Você está pronta para casar comigo?" "De verdade desta vez?" Júlia sorriu, o primeiro sorriso completamente livre de dúvidas desde que eles se conheceram. "Gabriel Correia, eu estava pronta desde a primeira noite. Só precisava descobrir que merecia você tanto quanto você me merece." "E o que mudou?" "Eu parei de tentar ser quem achava que você queria que eu fosse e comecei a ser quem eu sempre fui." Gabriel a beijou profundamente. Um beijo que selou não apenas seu amor, mas sua aceitação completa um do outro. "Então vamos casar", murmurou ele contra seus lábios. "Vamos casar", ela concordou. E pela primeira vez desde que Gabriel Correia havia entrado em sua vida como um furacão de poder e paixão, Júlia Ferraz não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que estava fazendo a escolha certa. O amor deles havia encontrado seu equilíbrio. Agora era hora de torná-lo oficial. 2 semanas após a gala beneficente, Gabriel havia se tornado um homem possuído por uma única obsessão: fazer o pedido de casamento mais memorável da história de Salvador. Não por ostentação ou necessidade de impressionar a sociedade baiana, mas porque Júlia merecia algo que refletisse a magnitude do amor que sentia por ela. O problema era que Júlia já havia dito sim uma vez. Este seria diferente. Seria o pedido definitivo, aquele que selaria para sempre a decisão de ambos de construírem uma vida juntos, independentemente do que o mundo pensasse. Gabriel passou dias planejando cada detalhe, mas sempre esbarrava no mesmo obstáculo:
Como surpreender uma mulher que já conhecia suas intenções? Como tornar especial algo que tecnicamente já havia acontecido? A resposta veio de uma fonte inesperada. Gabriel, posso falar com você? Dona Carmen apareceu na porta da floricultura onde Júlia trabalhava, numa tarde de quinta-feira. Gabriel havia ido buscar Júlia, como fazia sempre que podia escapar do escritório mais cedo. A mãe de Júlia raramente o procurava diretamente, preferindo observá-lo à distância com o cuidado natural de uma mãe protegendo a filha. Claro, Dona Carmen. Ele se levantou imediatamente, oferecendo-lhe a cadeira. Não precisa de formalidade, filho. Ela sorriu, mas havia seriedade em seus olhos. Quero conversar sobre Júlia. Gabriel sentiu um aperto no estômago. Será que Dona Carmen havia mudado de opinião sobre ele? Escute bem, Gabriel. Minha filha passou por muita coisa na vida. O pai dela nos abandonou quando ela tinha 12 anos, e desde então ela teve que crescer rápido demais. Dona Carmen pausou, estudando o rosto dele. Ela aprendeu a não confiar em promessas de homem, entende? Gabriel assentiu, absorvendo cada palavra. Quando você apareceu na vida dela, eu fiquei com medo. Homem rico, poderoso. Pensei que fosse só diversão para você. Ela tocou o braço dele levemente. Mas vi como você olha para ela. É o mesmo jeito que o pai dela olhava para mim no começo, antes de tudo desmoronar. O coração de Gabriel disparou. Dona Carmen, eu jamais... Eu sei, filho. Ela o interrompeu gentilmente. Vi você na casa dela, brincando com as crianças da vizinhança, conversando com o seu Antônio sobre futebol. Vi um homem que ama minha filha de verdade, por isso vou te contar uma coisa. Gabriel se inclinou para a frente, prestando atenção total. Quando Júlia era pequena, eu costumava levar ela para ver o pôr do sol no Farol da Barra quando vínhamos visitar a tia em Salvador. Era o único momento em que ela ficava completamente em paz, sabe? Dizia que quando crescesse, queria casar num lugar onde pudesse ver o mar infinito. Dona Carmen sorriu com ternura. Nunca contei isso para ninguém nem para ela, mas achei que você deveria saber. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Era perfeito. Obrigado, Dona Carmen. Sua voz estava embargada de emoção. Por confiar em mim com isso. Só não decepcione minha menina, Gabriel. Ela merece ser feliz. Ela será. Prometo. Naquela mesma noite, Gabriel começou a arquitetar o plano. O Farol da Barra, cartão postal de Salvador, seria transformado em cenário do pedido de casamento mais romântico que a Bahia já havia presenciado. Mas Gabriel queria algo íntimo, pessoal, não um espetáculo público. Ligou para o prefeito de Salvador, um velho amigo dos tempos de faculdade, e conseguiu autorização para usar os jardins do Farol após o horário de visitação. Depois, acionou sua rede de contatos para criar algo verdadeiramente especial. Melissa, preciso que você organize algumas coisas para mim, disse a sua assistente na manhã seguinte. E tudo tem que estar perfeito. Enquanto Gabriel orquestrava sua surpresa, Júlia sentia que algo estava diferente. Ele estava mais ansioso, mais atencioso, se possível. Pequenos gestos que não passavam despercebidos. Flores diferentes a cada dia, ligações mais frequentes, um nervosismo sutil que ela não conseguia identificar. Você está planejando alguma coisa? Disse ela durante o jantar numa sexta-feira. Gabriel quase engasgou com o vinho. Por que você acha isso? Porque você está agindo como um homem com um segredo. Júlia sorriu divertida. E você é péssimo em esconder coisas de mim. Talvez eu esteja planejando te sequestrar para uma ilha deserta, brincou ele, tentando disfarçar o nervosismo. Desde que tenha Wi-Fi, eu topo. Gabriel riu, mas por dentro estava contando os minutos para sábado à tarde. O plano era simples. Dizer a Júlia que iriam a um evento corporativo casual no Hotel Vila Bahia, mas no meio do caminho, lembrar que precisava pegar alguns documentos no escritório. O escritório ficava perto do Farol da Barra. O resto seria improviso, ou pelo menos pareceria.
Sábado chegou com o céu de Salvador pintado em tons de dourado. Gabriel estava nervoso como nunca estivera na vida, nem mesmo antes de suas maiores apresentações de negócios. Você tem certeza de que estou bem vestida para esse evento? Perguntou Júlia, alisando o vestido azul marinho que Gabriel havia sugerido que ela usasse. Você está perfeita, respondeu ele, e era verdade. O vestido realçava seus olhos cor de mel e contrastava lindamente com sua pele bronzeada pelo sol baiano. Saíram de carro na direção da Barra, Gabriel dirigindo com um cuidado incomum. Gabriel, você está bem? Parece nervoso. Nervoso? Eu? Ele forçou um sorriso. Deve ser o café que tomei demais hoje. Quando chegaram próximo ao farol, Gabriel encostou o carro. Júlia, preciso pegar uns documentos no escritório rapidinho. Você se importa de dar uma caminhada enquanto isso? Ali no farol. Só 15 minutos. Júlia franziu a testa. Gabriel, que evento é esse que você não pode chegar nem 15 minutos atrasado? É complicado. Questão de protocolo. Ela o estudou por um momento, mas acabou concordando. Tudo bem, mas não demore. Gabriel a observou caminhar em direção ao farol, depois pegou o telefone. Pessoal, ela está a caminho. 15 minutos. O que Júlia encontrou quando chegou aos jardins do farol a deixou sem palavras. O espaço havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas baiano. Centenas de pequenas luzes douradas estavam entrelaçadas nas árvores, criando um teto de estrelas artificiais. O caminho até o ponto mais alto estava marcado por pétalas de rosas brancas e velas em recipientes de vidro que tremulavam suavemente na brisa do mar. Ao fundo, um violonista tocava discretamente Tarde em Itapuã, a música que havia tocado na noite em que se conheceram. Meu Deus. Sussurrou Júlia, cobrindo a boca com as mãos. Júlia. Ela se virou e Gabriel estava ali, elegante em seu terno escuro, mas com uma vulnerabilidade nos olhos que ela raramente via. Gabriel, o que é tudo isso? Uma segunda chance de fazer a pergunta mais importante da minha vida da forma que você merece. Ele caminhou até ela lentamente, como se quisesse gravar cada segundo na memória. Júlia, desde aquela primeira noite, você mudou tudo na minha vida. Não só porque me fez sentir coisas que não sabia que podia sentir, mas porque me mostrou quem eu realmente podia ser. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos dela. Gabriel, me deixa terminar, pediu ele suavemente. Antes de você, eu achava que controle era tudo. Que se eu pudesse prever e comandar cada variável, estaria seguro. Mas você é a melhor surpresa que já aconteceu na minha vida. Ele se ajoelhou no chão, tirando do bolso uma caixa de veludo azul marinho. Júlia Ferraz, você quer casar comigo? Não porque é o que se espera, não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado? Júlia estava chorando agora, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Gabriel, Espera, tem mais. Gabriel abriu a caixinha, revelando não apenas um anel, mas 2. Um anel de noivado com um diamante solitário lapidação esmeralda, e ao lado, uma aliança simples de ouro com pequenos detalhes que ela reconheceu imediatamente. É inspirada nos rendas de bilro de Feira de Santana, explicou ele. Porque você não precisa escolher entre de onde você vem e para onde está indo. Pode ser as duas coisas. Júlia soluçou, estendendo a mão trêmula. Sim, 1000 vezes sim. Gabriel deslizou os anéis em seu dedo. Depois se levantou para beijá-la, enquanto os fogos de artifício que ele havia contratado explodiam sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu em cores douradas e prateadas. Tem mais uma surpresa, sussurrou ele contra seus lábios. Gabriel, não sei se aguento mais emoção. Ele apontou para o mar, onde um pequeno barco se aproximava da praia, decorado com mais luzes e flores. Sua mãe, suas amigas de feira, minha mãe, meus amigos, todos estão esperando no barco para comemorar conosco.
Júlia olhou e realmente podia ver rostos familiares acenando da embarcação. Você trouxe todo mundo? Todos que importam para nós, porque isso não é só sobre nós dois. É sobre juntar nossas famílias, nossos mundos. O barco atracou na pequena marina próxima, e logo Dona Carmen estava correndo em direção à filha, seguida por uma pequena multidão de pessoas queridas. Minha filha! Dona Carmen abraçou Júlia, chorando. Ele pediu minha bênção ontem, um homem de respeito. Mãe, você sabia? Claro que sabia. Ajudei ele a escolher o lugar. Dona Maria Correia se aproximou mais timidamente, mas com um sorriso genuíno. Júlia, querida. Bem-vinda oficialmente à família. As duas mulheres se abraçaram, e Júlia sentiu uma das últimas barreiras entre os mundos finalmente desmoronar. A celebração improvisada nos Jardins do Farol durou até tarde da noite. Carlinhos Brown apareceu com um pequeno conjunto musical, transformando o pedido de casamento numa festa tipicamente baiana, com música, dança e muita alegria. Gabriel observava tudo de longe por um momento, vendo Júlia dançar com sua mãe, conversar animadamente com Fernanda Sampaio, que havia se tornado uma aliada inesperada, e rir com genuína felicidade. Você fez uma boa escolha, disse Eduardo Sampaio, aparecendo ao lado dele com 2 cervejas. A melhor da minha vida. E agora? Quando vai ser o casamento? Gabriel sorriu, observando Júlia girar no meio da pequena pista de dança improvisada. Logo. Não quero esperar muito tempo para chamar essa mulher de esposa. E ela? O que quer? Gabriel olhou para Júlia, que naquele momento o procurou com os olhos no meio da multidão. Quando o encontrou, seu rosto se iluminou com um sorriso que o fez sentir como se fosse o homem mais sortudo do mundo. Ela quer o que eu quero, estarmos juntos oficialmente para sempre. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e eles estavam sozinhos na cobertura, Júlia e Gabriel se encontraram na varanda, observando as luzes de Salvador. Foi perfeito, disse ela, admirando os anéis que brilhavam em sua mão. Não sei como você conseguiu organizar tudo isso. Sua mãe me ajudou. Minha mãe? Júlia se virou para ele surpresa. Ela me contou sobre você e o farol da Barra quando era criança. Sobre como sonhava em casar num lugar onde pudesse ver o mar infinito. Júlia ficou em silêncio por um momento, emocionada. Você se lembrou de um sonho que eu nem sabia que ainda tinha. Vai ser assim para sempre, Júlia. Vou passar o resto da minha vida descobrindo seus sonhos e tornando eles realidade. Eles se beijaram sob as estrelas de Salvador, o anel de noivado capturando a luz da lua, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia mais dúvidas, medos ou inseguranças. Havia apenas amor, puro e verdadeiro, e a promessa de um futuro construído juntos. Quando você quer casar? Perguntou Gabriel. Ontem, respondeu Júlia rindo. Que tal em 3 meses? Tempo suficiente para organizar algo especial, mas não tanto que eu enlouqueça de ansiedade. Perfeito. Elas se aninharam seus braços. Mas Gabriel? Sim? Não importa onde seja, como seja, ou quem esteja lá. O que importa é que vai ser nós dois, prometendo ficar juntos para sempre. Gabriel a apertou mais forte, o coração transbordando de felicidade. Para sempre, repetiu ele. E em Salvador, com o mar como testemunha e as estrelas como bênção, Júlia Ferraz e Gabriel Correia selaram o compromisso que mudaria suas vidas para sempre. O conto de fadas baiano estava apenas começando. 3 meses se passaram num turbilhão de preparativos que misturavam a elegância que Gabriel queria proporcionar com a autenticidade que Júlia desejava manter. O resultado seria um casamento que refletiria perfeitamente a união de 2 mundos que haviam aprendido a se complementar. A escolha do local foi unânime. O Convento do Carmo, uma joia arquitetônica do século XVII, no centro histórico de Salvador. O espaço conseguia ser ao mesmo tempo majestoso e íntimo, histórico e romanticamente perfeito.
Gabriel havia conseguido autorização especial para usar tanto a igreja quanto os jardins internos do convento para a cerimônia e recepção. Na manhã do casamento, Júlia acordou no quarto que havia sido seu por 26 anos, em Feira de Santana. Havia insistido em passar a última noite como solteira na casa da mãe, mantendo uma tradição que era importante para ela. "Nervosa, minha filha?" perguntou Dona Carmen, entrando no quarto com uma xícara de café e tapioca, o café da manhã que sempre compartilhavam aos sábados. "Não nervosa, ansiosa", respondeu Júlia, sentando-se na cama. "Quero que chegue logo a hora de dizer sim para ele." Dona Carmen sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Você tem certeza absoluta, não tem?" "Mãe, nunca tive certeza de nada na vida como tenho disso. Então está na hora de você se tornar uma mulher casada." O vestido de noiva havia sido uma colaboração entre Gabriel e Júlia. Ele havia insistido em algo digno de uma princesa. Ela havia insistido em algo que refletisse quem realmente era. O resultado foi uma criação de Marta Medeiros, estilista brasileira famosa por misturar tradição e modernidade. O vestido era um sonho em seda micado cor de marfim, com corpite estruturado e saia voluminosa que criava uma silhueta atemporal. Mas os detalhes é que o tornavam especial. Bordados delicados inspirados na renda de bilro nordestina percorriam toda a peça, e a cauda média permitia elegância sem ostentação. O véu, uma peça familiar que pertencera à avó de Júlia, havia sido restaurado e adaptado, criando uma ponte entre o passado e o futuro. Quando Júlia terminou de se arrumar, auxiliada por sua prima e duas amigas de infância, o resultado foi de tirar o fôlego. Ela não parecia uma mulher tentando se adequar a um mundo estranho. Parecia uma noiva radiante, segura de sua beleza e de sua escolha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel enfrentava seus próprios preparativos com uma ansiedade que nunca havia experimentado nem nos maiores negócios de sua vida. "Gabriel, para de mexer na gravata", disse Eduardo Sampaio, que havia aceitado ser seu padrinho. "Você já a ajustou 15 vezes." "Não estou nervoso", mentiu Gabriel, verificando mais uma vez se os anéis estavam seguros no bolso. "Claro que não. É por isso que você está suando em pleno ar-condicionado." Gabriel parou em frente ao espelho do hotel onde estava se preparando. O smoking havia sido feito sob medida por um alfaiate italiano, mas ele mal notava sua própria aparência. Tudo em que conseguia pensar era em Júlia caminhando até ele no altar. "Eduardo, e se ela mudar de ideia?" "Gabriel, você viu como ela olha para você? Aquela mulher te ama tanto que é quase constrangedor de assistir." Gabriel riu nervosamente. "Você tem razão. É só que nunca quis algo tanto na vida. E por isso vai dar tudo certo." O convento do Carmo havia sido transformado num cenário de sonhos. As colunas coloniais estavam enfeitadas com arranjos de orquídeas brancas e folhagens tropicais, criando um contraste perfeito entre a solenidade histórica e a exuberância natural da Bahia. Os bancos de madeira escura estavam decorados com fitas de seda marfim e pequenos buquês de rosas brancas. O altar, iluminado por centenas de velas em castiçais dourados, criava uma atmosfera ao mesmo tempo sagrada e romântica. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 17h. A lista era cuidadosamente equilibrada. Família e amigos íntimos de Júlia, vindos de Feira de Santana, misturados com a elite empresarial e social de Salvador. Mas o ambiente não tinha nada de tenso ou artificial. Gabriel e Júlia haviam conseguido criar uma celebração onde todos se sentiam bem-vindos. Dona Carmen, elegante num vestido azul marinho, foi escoltada até o primeiro banco por um dos sócios de Gabriel. Dona Maria Correa, em tom rosé pálido, ocupou o lado oposto, mas não antes de cumprimentar calorosamente a mãe da noiva. Carlinhos Brown, que havia se tornado um amigo próximo do casal, comandava discretamente a parte musical do evento, garantindo que cada momento tivesse a trilha sonora perfeita. Às 18h em ponto, Gabriel tomou sua posição no altar.
Usava um smoking preto clássico com detalhes contemporâneos, uma gravata de seda prata e o relógio que seu pai havia deixado, a única peça sentimental que possuía. Quando viu Gabriel parado ali esperando, Eduardo notou algo que nunca havia visto no amigo. Uma paz completa. Toda uma ansiedade havia desaparecido, substituída por uma certeza inabalável. A música mudou, sinalizando o início da procissão. Primeiro vieram as madrinhas, duas amigas de infância de Júlia e Fernanda Sampaio, que havia se tornado uma aliada inesperada. Suas filhas, de 6 e 8 anos, espalharam pétalas de rosas pelo caminho. Então as portas se abriram. Júlia apareceu no braço de Dona Carmen, numa decisão que havia surpreendido a todos, mas que fazia sentido perfeito. Não tendo o pai presente, Júlia havia escolhido que a mulher que a criara, protegera e amara incondicionalmente, a entregasse ao homem que passaria a ocupar esse papel. O murmúrio de admiração que percorreu a igreja foi audível. Júlia estava absolutamente radiante. O vestido a transformava numa princesa, mas era seu sorriso, aberto, feliz, sem uma sombra de dúvida, que realmente a fazia brilhar. Gabriel sentiu o mundo parar quando a viu. Por um momento, não conseguiu respirar. Ela era mais bonita do que jamais havia sido, mas não era apenas a beleza que o emocionava. Era a felicidade estampada em seu rosto, a forma como ela olhava para ele como se fosse a resposta para todas as perguntas que já havia feito. Cada passo que Júlia dava em sua direção parecia uma eternidade. Gabriel gravou cada segundo, a forma como a luz das velas dançava em seu vestido, como suas mãos tremiam ligeiramente de emoção, como seus olhos nunca saíam dos dele. Quando finalmente chegaram ao altar, Dona Carmen beijou a filha e sussurrou algo em seu ouvido que a fez sorrir ainda mais. Depois, colocou a mão de Júlia na de Gabriel. Cuidem bem um do outro, disse ela, alto o suficiente para Gabriel ouvir. Sempre, respondeu ele sem tirar os olhos de Júlia. O padre, um homem jovem que Gabriel havia conhecido através de seu trabalho beneficente, começou a cerimônia com palavras que ecoaram pelas antigas paredes do convento. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de duas almas que se encontraram e escolheram caminhar juntas. Gabriel e Júlia, vocês vieram de mundos diferentes, mas descobriram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Gabriel segurou firmemente as mãos de Júlia, seus polegares acariciando delicadamente seus dedos. Ela estava tão bonita que doía olhar, mas ele não conseguia desviar os olhos. Gabriel, você tem votos para Júlia? Gabriel respirou fundo. Havia ensaiado essas palavras centenas de vezes, mas agora, olhando para ela, sabia que precisava falar do coração. Júlia, sua voz era clara, firme, carregada de emoção. Quando você entrou naquele bar há alguns meses, mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Você me ensinou que controle não é poder. Amor é poder. Você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Júlia. Prometo te amar não só quando for fácil, mas especialmente quando for difícil. Prometo te proteger, te apoiar e te escolher todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo nunca deixar você esquecer o quanto é especial, o quanto é amada, o quanto merece toda a felicidade que posso dar. A voz dele tremeu na última frase. E prometo que, não importa quantos anos passem, vou continuar olhando para você como estou olhando agora. Como se você fosse a resposta para todas as orações que não sabia que estava fazendo. O silêncio na igreja era total. Várias pessoas estavam chorando abertamente. Júlia, você tem votos para Gabriel? Júlia respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Gabriel, você me encontrou quando eu estava perdida e me mostrou que era possível ser amada exatamente como eu sou. Você me deu a coragem de sonhar mais alto, de querer mais da vida, de acreditar que merecia felicidade. Sua voz ficou mais forte conforme continuava. Prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Prometo estar ao seu lado não só nos seus momentos de força,
mas especialmente quando você precisar de apoio. Prometo te dar filhos, construir uma família, envelhecer ao seu lado. Ela segurou as mãos dele mais firmemente. E prometo nunca parar de ser a mulher que você escolheu amar. Não vou me perder tentando ser quem os outros esperam que eu seja. Vou ser sempre sua Júlia, a garota de Feira de Santana que teve a sorte de encontrar seu príncipe. Gabriel sorriu através das lágrimas que agora escorriam por seu rosto também. As alianças, pediu o padre. Gabriel tirou os anéis do bolso com mãos ligeiramente trêmulas. As alianças eram obras de arte. Ouro branco com pequenos diamantes incrustados, mas o design era discreto, elegante, atemporal. Gabriel, repita comigo. Com esta aliança eu te desposo. Com esta aliança eu te desposo. Gabriel deslizou a aliança no dedo de Júlia, beijando sua mão depois. Júlia, repita. Com esta aliança eu te desposo. Com esta aliança eu te desposo. Júlia colocou a aliança em Gabriel, suas mãos tremendo de emoção. Pelo poder que me foi investido e, principalmente, pelo amor que testemunhei aqui hoje, eu os declaro marido e mulher. O padre sorriu. Gabriel, você pode beijar sua esposa. Gabriel não precisou de segunda permissão. Ele puxou Júlia para seus braços e a beijou com uma ternura que fez o tempo parar. O beijo foi longo, doce, cheio de promessas e amor infinito. A igreja explodiu em aplausos, assobios e lágrimas de alegria. Pétalas de rosas foram jogadas pelos convidados, enquanto o sino do convento tocava anunciando a união. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na de Júlia. Olá, senhora Correia, sussurrou ele. Olá, meu marido, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. A recepção nos jardins do convento foi uma celebração que misturava elegância e autenticidade baiana. Mesas redondas decoradas com centros de orquídeas e velas criavam um ambiente íntimo, enquanto um palco discreto abrigava uma banda que tocava desde bossa nova até axé music. O jantar foi um tributo à culinária baiana. Moqueca de camarão, bobó de inhame, vatapá, acarajé gourmet, tudo preparado por chefes renomados, mas mantendo a autenticidade dos sabores. Durante o jantar, Gabriel se levantou para um brinde. Amigos, família, todos que tornaram esta noite possível. Sua voz ecoou pelo jardim. Quero agradecer por estarem aqui conosco. Júlia e eu viemos de mundos diferentes, mas descobrimos que o amor verdadeiro cria seu próprio mundo. Ele olhou para Júlia radiante ao seu lado. A minha esposa, que me ensinou que a vida não é sobre ter controle sobre tudo, mas sobre encontrar a pessoa certa para dividir as incertezas. A mulher que tornou minha vida completa de uma forma que eu nem sabia que era possível. Gabriel ergueu a taça. A Júlia, ao amor, e aos dias felizes que estão por vir. O brinde foi respondido com entusiasmo por todos os presentes. A dança dos noivos foi ao som de Você é Linda, de Caetano Veloso, tocada pela banda num arranjo especial. Gabriel e Júlia dançaram como se fossem os únicos no mundo, perdidos nos olhos um do outro. Como você se sente, senhora? Correia? Perguntou Gabriel enquanto giravam lentamente. Como se tivesse encontrado meu lugar no mundo, respondeu ela. E você, senhor Correia? Como o homem mais sortudo do planeta. A festa continuou até tarde, com discursos emocionantes. Dona Carmen fez todo mundo chorar falando sobre sua filha. Danças animadas. Carlinhos Brown subiu ao palco para cantar com a banda. E muitas lágrimas de felicidade. Quando finalmente chegou a hora de partir para a lua de mel, Júlia jogou o buquê, que foi capturado por uma das amigas de infância, causando gargalhadas gerais. Gabriel e Júlia saíram sob uma chuva de arroz e pétalas, entrando numa limusine decorada que os levaria ao aeroporto. O destino, Trancoso, no sul da Bahia, onde passariam 2 semanas numa vila de pescadores transformada em refúgio paradisíaco. Na suíte presidencial de um resort boutique em Trancoso, com vista para o mar infinito que estendia-se até o horizonte, Gabriel e Júlia finalmente estavam sozinhos como marido e mulher. A lua cheia banhava o quarto em luz prateada,
criando um ambiente mágico. Júlia havia trocado o vestido de noiva por um camisão de seda simples, mas elegante, enquanto Gabriel usava apenas uma camisa branca desabotoada. Não consigo acreditar que somos casados, disse Júlia, observando as alianças que brilhavam em suas mãos. Eu consigo. Gabriel a puxou para seus braços. Sempre soube que você seria minha esposa desde aquela primeira noite. Sempre? Sempre. Eles se beijaram com a paixão acumulada do dia inteiro, mas também com a ternura de um amor que finalmente havia encontrado seu lugar definitivo no mundo. Gabriel a carregou até a cama, onde fizeram amor como marido e mulher pela primeira vez. Não mais como duas pessoas descobrindo-se, mas como duas almas que haviam se tornado uma. Depois, deitados entrelaçados sob a brisa marinha que entrava pela varanda aberta, Gabriel sussurrou no ouvido de Júlia. Obrigado. Por quê? Por me ensinar o que é o amor verdadeiro. Por me escolher. Por me fazer o homem mais feliz do mundo. Júlia se virou para encará-lo. Gabriel Correia, você transformou minha vida. Me deu uma família, um futuro, um amor que eu nem sabia que existia. E agora? Agora vivemos felizes para sempre. Gabriel sorriu, beijando sua testa. Para sempre, concordou ele. E em Trancoso, com o som das ondas como música de fundo e as estrelas como testemunhas, Júlia Ferraz Correia e Gabriel Correia começaram oficialmente a escrever a história de amor que duraria para toda a vida. No ano seguinte, eles anunciariam que estavam esperando o primeiro filho. Gabriel expandiria seus negócios para incluir projetos sociais em Feira de Santana, sempre com Júlia como sua conselheira mais confiável. Júlia descobriria uma paixão por decoração e design, eventualmente abrindo sua própria empresa. Mas tudo isso era futuro. Naquela noite, havia apenas o presente perfeito. Dois corações que haviam encontrado sua alma gêmea e a promessa de um amor eterno. O conto de fadas baiano havia se tornado realidade, e era apenas o começo de uma vida inteira de felicidade compartilhada. Nossa, que montanha-russa de emoções foi essa, pessoal? De um encontro casual em um bar até um casamento dos sonhos no convento do Carmo. Júlia e Gabriel nos provaram que o amor verdadeiro realmente pode vencer qualquer barreira. Confessa aí nos comentários. Vocês também ficaram com o coração apertado quando ela quase desistiu? E quando ele fez aquele pedido épico no farol da Barra? Eu me arrepio só de lembrar. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor arrebatadoras. Esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês acreditam que Júlia e Gabriel viveram felizes para sempre? Ou querem saber o que aconteceu depois do casamento? Deixa aí nos comentários, quero uma segunda parte, se quiserem uma continuação dessa linda história. Lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não escolhe classe social, não olha a conta bancária, não liga para preconceitos. Quando é para ser, é para ser. Que vocês tenham um dia abençoado e repleto de amor. Até a próxima história, pessoal.